Muito bem, vamos ao Apocalipse, capítulo 15. Apocalipse, capítulo 15. É o capítulo mais curto do livro de Apocalipse. Vamos ler o versículo 1. Vi no céu outro sinal grande e admirável. 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, abençoa-nos na exposição da Tua palavra, que possamos crescer com o que está ensinado, não permitindo que os mistérios e as dificuldades e as metáforas e as comparações e os exemplos e as expressões incompreensíveis para nós, que atrapalhem de nós termos visão para captar ensinos claros que a Tua palavra tem em Apocalipse, e que seja um passo a mais na nossa santificação em Cristo. E pessoas que porventura ouçam esta pregação que não tem Cristo, que se sintam fortemente atraídas para Ele, ou empurradas para Ele, talvez fosse até melhor, porque o sofrimento será muito grande dos que não têm Cristo, eternamente. É em nome dele que te pedimos, Cristo. Amém. Então João continua com as suas visões, e chegando cada vez mais perto aqui do final, e as palavras últimos, como vocês podem ver aqui, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Então fica evidenciado um fim muito próximo, está chegando, são os 7 últimos flagelos. Já houve outros, os primeiros, esses são os últimos, e com estes não é que a cólera de Deus está começando a ser derramada, não, ela está se consumando, está terminando, o que mostra que já houve muita coisa antes, até aqui, como de fato nós nos lembramos muito bem dos selos e das trombetas. A própria era da humanidade sem a presença pessoal de Deus na terra estava terminando, porque a próxima era, a próxima etapa da terra seria com a presença pessoal da segunda pessoa da Trindade, o Senhor Jesus Cristo como Rei, aqui em Jerusalém, onde ele iria reinar 1000 anos, depois haveria novos céus e nova terra, mas a fase atual que estamos vivendo estará terminando neste tempo aqui. Flagelo, ela é interessante que no próprio grego é plege, de onde vem praga. Inclusive, no dicionário consta que essa palavra vem do latim, mas a palavra própria do latim, tudo indica que vem do grego. Seja como for, parece muito mesmo o termo do grego e o nosso termo praga, que significa literalmente um golpe, uma pancada, uma ferida, algo diferente de uma doença, de algo que veio como fruto de uma doença qualquer, mas é algo que foi infligido de uma maneira forte, de uma maneira violenta. Essa que é a ideia de flagelo. E significa
extensivamente a esse significado: calamidade pública, aflição dura ou mesmo praga, de fato, como conhecemos a palavra. Então, quando ele fala nos 7 últimos flagelos, ou nos 7 últimos golpes ou pancadas, pensamos, e os primeiros? Deve estar se referindo, imaginamos, à abertura dos 7 selos, que já expomos aqui, que selavam aquele livro que o pai entregou ao filho, ao cordeiro, para abrir. Já falamos detalhadamente. E na próxima pregação deverei fazer um resumo, até comparativamente com os últimos flagelos, que são as taças. Mas há um grupo do meio, que nós já falamos também, que são as 7 trombetas que foram tocadas, e cada uma por um anjo, e depois de cada trombeta tocada, um flagelo ou ocorreria, ou era jogado, imposto à humanidade. Já falamos das 7 trombetas de uma, ou dos males advindos do toque das 7 trombetas. O problema não são as trombetas, é o que veio, porque elas foram tocadas. E agora nós vamos ver, na próxima pregação, que esses 7 últimos flagelos serão constituídos de 7 taças, que foram derramados, cada um na sua vez, sobre a terra, cada uma por um anjo também. Logo depois desses 7 últimos flagelos, vem a destruição da grande Babilônia, que será objeto dos capítulos 17 e 18. E então a volta de Cristo, no capítulo 19. Então realmente está chegando no fim esse terrível período chamado de tribulação, do qual já falei tantas vezes aqui. Mas antes de continuar com a visão dos 7 anjos, cada um com uma taça contendo os 7, um flagelo, que no conjunto fariam os 7 flagelos. Antes disso, João teve a atenção desviada para outra cena impressionante no céu. Aqui nós vamos para o versículo 2 e versículo 3 do capítulo 15. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Como que o mar de vidro. Lá no capítulo 4, versículo 6, não precisamos voltar lá, mais lá, João tinha falado deste mar. Inclusive lá ele fala que era um mar de vidro semelhante ao cristal. Então, achamos que ele está tratando aqui do mesmo elemento, da mesma coisa. Quando ele fala mar de vidro, cristal, parece. Então entendemos que ele está vendo o mesmo local, o mesmo ambiente lá no céu, diante do trono de Deus. Não podemos explicar detalhadamente que mar é esse, certamente não é água. As pessoas estavam em cima deste mar, era uma plataforma, e devia ser belíssimo, porque ele fala lá em cristal, aqui fala em vidros, e era na presença do trono de Deus. Então, é só o que ele diz, e aqui ele acrescenta mesclado de fogo, mas não explica, pode estar se referindo apenas à cor vermelha, que de alguma forma ele tinha. Lá alguns acham que se refere ao
o julgamento de Deus que estava em andamento, e como já falei, já quase no final, não sabemos. Mas da vida, a visão que João teve, e ele está falando, o assunto não é o mar, esse como o mar, observe que não era o mar, mas algo como o mar, ele comparou com o mar. E já falei disso lá no capítulo 4, eu não quero mais repetir. Mas esse não era o assunto principal, mas eram pessoas que estavam em pé, em cima desse mar que, como eu falei, imagina-se uma plataforma muito bonita, brilhante, muito radiante. Quem eram essas pessoas? Certamente pessoas que tinham morrido na terra e estavam agora no céu, na presença de Deus. Os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome. Já falamos tudo isto com detalhes, então não preciso ficar repetindo. Quem é essa besta, como é esse negócio dessa imagem e esse número do seu nome, tudo já foi detalhadamente comentado. Eu ia dizer explicado, mas não sei se é muito boa a palavra explicado, porque a gente não sabe muitas coisas, nem como explicar, mas pelo menos comenta do que achamos que seja e se tenta tirar alguma lição ou coisa assim. Mas já foi referido tudo isto. Então João fala aqui dos crentes que morreram porque se recusaram a qualquer tipo de compromisso com o anticristo, com o diabo, o dragão que estava por trás do anticristo e dirigindo-o. Qualquer coisa ligada ao diabo e ao anticristo, seja com o nome dele, no caso, falando do anticristo novamente, a marca dele, o símbolo, o número dele, seja o que for, e seja a explicação que for de cada um desses elementos ligados ao anticristo, essas pessoas não quiseram saber de nada que se referisse ao anticristo e ao diabo. E com isso, pagaram com a morte. Já comentamos que era pena de morte quem não servisse ao anticristo, quem não se dobrasse, quem não aceitasse ter a marca da besta na mão, na testa e tal. E agora, essas pessoas são vistas no céu, louvando a Deus. E são qualificadas como vencedoras da besta. São vencedores da besta, da sua imagem, do número do seu nome. Como é que João chama de vencedor alguém que foi derrotado e foi morto pelo anticristo? É que aos olhos de Deus a referência diante de Deus, como Deus vê essas pessoas, é assim, é que a resistência que elas tiveram ao anticristo era uma vitória tremenda deles. E a consequência dessa resistência, que foi a morte, longe de ser considerada uma derrota, algo ruim diante de Deus, o que os desqualificasse, muito pelo contrário, foram vistas pelo próprio Deus como vencedoras. A perda da vida física não era uma derrota. A fidelidade a Deus os levou à vida eterna e à própria presença de Deus. Vê como as coisas são invertidas. Quando olhamos valores daqui da terra e valores eternos. Nós temos a tendência, acho que natural, benigna, benéfica, de ter pena de pessoas que são perseguidas, crentes, e sofrem muito, especialmente quando chegam à pena capital, quando morrem, quando são destruídas, quando são degoladas, quando são assassinadas de alguma forma, a gente fica com pena.
como eu disse, explica-se e é humano esse sentimento. A rigor, não é questão de pena. Essas pessoas não são perdedoras, não são derrotadas. Elas foram privilegiadas de terem a cabeça arrancada violentamente com uma espada. Estão imediatamente na presença, aqui, na presença de Deus, do Cordeiro. Então nós vamos ter pena de quê? É muito interessante isto. Repito, não estou criticando essa pena, é humana. Especialmente quando há sofrimento, a tortura. E muitas vezes há muito sofrimento, muita tortura psicológica, física, de toda forma, antes da morte mesmo. E que dá pena? Dá. E nenhum de nós gostaria de estar lá, escolheria estar lá. Não. Por preservação natural, normal. E a gente fica com pena de quem ficou, dos maridos, das esposas, dos filhos, dos amigos, claro. Então, o sentimento de pena e de lamento dói no ouvido, falar, perseguição nova que houve no país tal, houve na China, no Afeganistão, isso, e notícias que a gente tem, às vezes, agora até, a moda agora até tem vídeo de tudo, né? Aí tem vídeo de ataques e coisas assim, fotos. É claro, o coração da gente fica pequeno. É natural. Mas procure, por trás disto, pensar numa passagem como essa. Nós não vemos João. Aí eu vi um bocado de gente. Eram os pobres coitados que perderam a vida diante do anticristo porque não se dobraram às exigências dele, anticristo. Aí eu vi aqueles pobres coitados lá, perderam a vida, é uma pena, mas fazer o quê? Vamos lá, vamos adiante. Então eles estavam lá, estavam cantando e tal. Não. Eu vi um monte de gente lá, vencedora. E ele diz por quê? Porque resistiram ao anticristo. Sim, João, mas você não está dizendo aí que eles morreram. Mas eu digo em outros lugares, e meu livro está falando nisso aí em outras partes, já deixei claro que quem não cumprisse a vontade do anticristo iria ser morto. Mas quer saber de uma coisa? Isso agora virou um detalhe. O que interessa agora é onde eles estão. Estão eternamente agora. Aquilo ali era provisório. Então, essas verdades deveriam estar enfronhadas na nossa mente, no nosso espírito, para que no nosso dia a dia, com as durezas da vida que nós temos, as dificuldades, as angústias e tudo mais, essas verdades tenham peso sobre nós, sobre o nosso pensamento, nossa mente, e não nos deixe deprimir, entristecer, angustiar, olhando demais para cá, para as coisas daqui. Então essa é uma das verdades em Apocalipse, que não precisamos depender de interpretação do que significam todos aqueles símbolos usados aqui, como eu tenho dito vez após vez, que não ia investir tanto tempo tentando examinar que símbolos que são aqueles que a gente nem sabe mesmo, são só palpites e tudo, mas tirar verdades, sim, palpáveis, que nós podemos utilizar no nosso dia a dia, lá na sua casa, com seu irmão, com sua mãe, com seu pai, com seu vizinho, com seu chefe, com seu empregado, usar, e com seus sofrimentos, seus médicos, seus exames, tudo que nós enfrentamos no dia a dia aqui pode ser facilmente combatido, sem muita complicação, com uma atitude espiritual dessa fortalecida. Peraí, eu sou um vencedor. Aliás, o crente pensar em si mesmo como um derrotado é a coisa mais fora do sentido que pode haver no mundo. É um absurdo. Absurdo no sentido literal da palavra, técnica. Absurdo, é algo que não tem sentido nenhum, nonsense, como diz o americano. Nonsense, não tem sentido esse negócio. Do crente se sentir um derrotado. Ele não é um derrotado, está aqui escrito, gente. Vencedores. Paulo nos chama de quê? Romanos 8,37.
mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Todo crente é um vencedor. Tudo bem, é uma vitória, ele é vencedor de uma vitória conquistada por outro, pelo nosso querido, amado, adorado Jesus Cristo. Ele disse: eu venci o mundo, eu sou o vitorioso. Certamente muitos vão olhar e dizer: coitado, isso é ironia, ele está brincando, né? Porque alguém que morre na cruz de uma maneira miserável como aquela, vem dizer que é um vencedor? Pois é, vem dizer, diz de novo e vai provar que é um grande vencedor, é o nosso herói. O mundo que o considere derrotado não entenda e vai pagar caro por isso. Mas ele disse: eu venci o mundo. Sim, pastor, mas foi ele, não foi eu. Pois é. Mas o pecador, quando se arrepende a Cristo, ele se une de tal forma com o Senhor Jesus Cristo que passa a fazer parte do corpo de Cristo, numa ligação tão profunda que nós não vamos conseguir entender nunca nesta terra, e olha lá se vamos conseguir entender totalmente no próprio céu. Então é uma conquista dele. Nós nos unimos tão intimamente a ele na conversão, que a conquista dele passa para nós. Ele permite que nós nos consideremos um vencedor também. Imagino, numa guerra, o cozinheiro ficou, claro, na tenda lá, no acampamento, tratando da comida. Os soldados foram para a guerra, os colegas dele de exército foram para a guerra, lutaram, mataram, outros morreram, feriram, foram feridos e venceram a batalha. E voltam, jubilosos, porque venceram aquela batalha. Aí o cozinheiro vai dizer: não, eu não posso comemorar, porque eu não estava lá, não dei nenhum tiro, não levei nenhum tiro. Errado. Você fazia parte do exército, sua função ali era especificamente ficar no acampamento fazendo tal e tal serviço, mas você pertence ao exército. Então o crente, ele pode e deve se sentir e se considerar como literalmente um vencedor. Se os crentes entendessem melhor isso, eles iriam se deprimir menos e se entristecer menos, com certeza. Nunca mais pense em você, meu irmão, minha irmã, como um perdedor ou uma perdedora. Voltando. O que estavam fazendo lá? Os vencedores. Tendo harpas de Deus, estou agora no capítulo, no versículo 2 ainda, do capítulo 15, no final do versículo 2, diz que se achavam em pé no mar de vidro, já li, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grande e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Eles estavam tocando e cantando. Tocando e cantando a Deus. Em Apocalipse, no capítulo 14, ou seja, o passado que nós exploramos, versículo 2, João já havia visto uma cena musical no céu, com muitas vozes,
formando um coro de arpistas, entoando o cântico, um cântico novo diante do trono de Deus. Já comentamos um pouco sobre isso. Agora ele volta a falar em música no céu, novamente se referindo a harpas com instrumentos e falando também em cânticos sendo entoados. Nós precisamos investir aqui muito tempo examinando se essas harpas são literais, são simbólicas, de que material elas são feitas, se elas se parecem exatamente com as harpas daquela época ou não. E o que o fulano acha, e o estudioso tal, e o erudito tal, o tamanho dessas harpas, vai fundo com essas harpas. Eram feitas de quê? Não adianta, nós não temos resposta. Mas volto a perguntar, precisamos investir um minuto que seja nisso para concluir a importância da música diante de Deus? E a importância do cântico diante de Deus, e a importância de instrumentos diante de Deus? Lembra-se que os anjos tocaram o quê? Naquele grupo do meio de flagelos, trombetas. Então, 2 instrumentos musicais são referidos no céu. São poucos, tudo bem, mas são. Quanto à adoração em si, harpas, até aqui pelo menos. Então não tem a menor dúvida de que Deus valoriza muito o louvor cantado diante dele. Olha, deu uma tristeza essa semana preparando esta pregação, quando eu me lembro do nosso dirigente aqui de vez em quando: pessoal, mais forte. Esse de vez em quando é mais para dizer, porque é quase sempre. Estou sendo muito generoso, né? Mais forte. Vocês podem cantar melhor. Puxa vida, vamos de novo. Esse pessoal não está lendo a Bíblia, não. Antes que alguém diga, mas ele próprio não canta. Pois é, de fato. Minha voz tem problema há 30 anos. Estive já em Rio de Janeiro, São Paulo, que você imagina, para poder cuidar disso. Médicos, os grandes médicos aqui do Brasil quanto a cordas vocais, já estive em tudo. Em 8 fonoaudiólogas, ou 9 ou 10, perdi as contas, para tentar melhorar, e melhora e piora, mas eu não aguento. Mal aguento as pregações. Então eu poupo minha voz para as pregações e não canto. Mas não é por falta de gosto, nem falta de entendimento da importância que tem a música aos olhos de Deus. Eu não sei como é que nós ousamos ser tão fracos quando cantamos a Deus aqui na terra. Não entendo. Muita falta, acho, de conhecimento do gosto de Deus, do que ele gosta, do que ele valoriza. Tem que ser. Porque dizer assim, não, é porque eu não canto bem. Não tem nada a ver com o assunto. Não, porque eu sou meio desafinado. Eu não conheço bem a letra, ou isso ou aquilo. Não é motivo, irmãos. Não é motivo. Absolutamente não é motivo. Tudo bem que cada um deve cantar da melhor maneira que puder e ser bem treinado. A qualidade sempre está inerentemente ligado às coisas, aos serviços que prestamos a Deus, sem dúvida alguma. Não é para ser algo desleixado e cada um cante como quiser, não interessa a nota musical, está fora de tom, está no tom. Não, vamos fazer o possível. Por isso nós temos pessoas da área de música para nos ajudar e para orientar e exatamente para dirigir e ensinar. Mas eu vou continuar, mas quero deixar registrado aqui um pensamento para você moer durante essa semana. Como é que você se atreve
a cantar de maneira tão indiferente, de modo tão frio, sem vida, ao Deus do céu, sabendo que Ele é louvado de maneira tão empolgante por aqueles que estão no céu, vibrante, e Ele gosta disto. Fica a pergunta, que é também um desafio, para que você medite, pense nisto e se tiver tempo, mude um pouco isto. Tem tempo, daqui para frente mude, cante de uma maneira mais entusiasta ao Deus do céu, não porque o dirigente está pedindo, ou está chateado, ou está triste, é porque o seu coração pede, exige isto. Voltando, ele tinha falado, como eu disse lá no capítulo 14, de um cântico novo, que ele já tinha visto um grupo cantando, mas agora ele fala de dois cânticos. Pelo menos o primeiro, o cântico de Moisés, servo de Deus, não era novo. E é curioso que ele se refere, ele dá título aos hinos desta vez. 2. Ele dá título. Estava cantando o hino tal. É impressionante isto. Bem que eu poderia passar por cima rapidamente e correr para os 7 flagelos. Bom, mais uma vez estavam cantando aqui, é muito legal cantar a Deus, e Moisés disse um bocado de cor bonita sobre Deus e tal, o hino do Cordeiro, só pode ter também muita cor bonita sobre o Cordeiro e tal, e tocar para frente. Ou mesmo examinar o próprio hino em si. Bem curtinho, como está aqui, como você está vendo, bem curtinho. Mas eu não quis fazer assim, eu quis parar. Eu quis explorar um pouco o fato de que Deus se sente honrado, glorificado, gosta de ser honrado com hinos. Eu quis, de propósito, chamar a atenção disto. Talvez fosse muito mais interessante falar destas taças, o que isso significa, e coisa assim. Muito bem. Cântico de Moisés, servo de Deus. Que cântico é esse? Tem uma pista na Bíblia? Porque se tiver, é um espetáculo. Vê que um homem que viveu 1500 anos antes de Cristo, e 3500 anos antes de nós, e se acontecer amanhã aqui o arrebatamento e começar a tribulação, estará no mínimo então 3500 anos de diferença entre o Moisés do cântico e o cântico dos vencedores lá diante do Cordeiro. 3500 anos, no mínimo, estão cantando o mesmo hino que foi cantado 3 milênios e meio anteriormente. Se nós pudéssemos identificar, seria uma oportunidade excelente de ver como a Bíblia é una. Ela é coesa, e é impressionante como Moisés canta um hino lá, que não tinha gravador, não tinha nada do que temos hoje. E estão cantando diante de Deus o tal hino. Essa é uma lição que não é muito complexa de ser aprendida. Isso é óbvio que eu estou dizendo. Acho que uma criança entenderia isto aqui. E mostraria o quanto a Bíblia converge para um ponto só. Pegue de onde quiser pegar alguma passagem bíblica, do tempo que for, da época que for, e ela vai convergir para esta época, para milênio e para a eternidade. Não tem dúvida. Pois bem, saibam que existe sim o cântico de Moisés na Bíblia. Aliás, para complicar um pouquinho as coisas, existem 2. E
Não preciso dizer que os comentaristas já estão brigando. Brigando é uma maneira bem-humorada de dizer. Graças a Deus por essas brigas, porque a gente aprende muito, a gente se exercita e cada um toma o seu rumo. Mas estão discutindo. 2000 anos que eles discutem. Qual é o hino que ele se refere? Êxodo 15 ou Deuteronômio 31 e 32? Não, é Êxodo 15. Não, é Deuteronômio 31. Por isso. Não é por causa daquilo. Eu digo, eu não vou entrar nessa. Eu vou falar para a igreja dos dois hinos. Seja lá qual for, um deles, ou pedaço dos dois. Inclusive, nós não sabemos se João descreveu todas as palavras que aqueles vencedores cantaram diante de Deus. Está tudo resumido aqui. Ou seja, se era um hino bem curtinho, não sabemos, pode ter sido um resumo. Esse hino pode ter sido enorme. Como, aliás, o segundo de Moisés, lá é um capítulo inteiro, capítulo 32, grande, 44 versículos. É grande. Então, não sabemos se esse hino que João chamou de canto de Moisés, se ele foi estendido, a parte mais longa, ou foi abreviado, não sabemos. Seja como for, Êxodo 15, versículos 1 a 19, não precisa abrir. Eu fui muito, eu não vou dizer tentado, porque quem tenta é o diabo, e eu acho que o diabo não tem nada a ver com isso aqui. Mas eu fui inclinado a ler todinho o primeiro cântico de Moisés e a ler o segundo, que são 44 versículos, longo, bem longo. Eu vou fazer a igreja mergulhar um pouco nisto para sentir o peso de um cântico e a importância que tem aos olhos de Deus. Mas resolvi não fazê-lo. Ia tomar um tempo que eu não disponho, mas deixe-me dar um resumo, e se você quiser um favor a si próprio, fique se devendo ler esse hino em casa. Os dois, para você ver que coisa linda. Então, o primeiro hino que podemos entender que é o que João se refere, não podemos afirmar, foi logo depois da passagem do Mar Vermelho. Não diz que Moisés fez o hino, mas que ele cantou juntamente com o povo. Êxodo 15, vale a pena aí ver só o contexto, o comecinho, para termos ao menos o gostinho, e você termina em casa, se você acha que Deus gosta desse negócio de hino, e cante, que quer entrar por esse caminho aí para se tornar um adorador mais agradável a Deus. Decisão sua. Então, isso logo depois do Mar Vermelho, quando os soldados egípcios pereceram na praia do mar. Então entoou Moisés e os filhos de Israel esse cântico ao Senhor, o mesmo Senhor que estava ouvindo o cântico dos vencedores 3.500 anos depois, no mínimo. Entoaram este cântico ao Senhor e disseram: cantai ao Senhor, e continua. O hino são 19 versículos. Como eu falei, não vou ler. Mas é imediato. Agora, por favor, não comece a ler agora não, porque assim eu vou ficar falando para o vento. Concordam? Então se controle. Não sei como é que você vai conseguir chegar em casa de vontade de ler o hino. Oh, coisa boa, já imaginou você querer chegar em casa para poder ler os hinos de Moisés, mas espera que não chegue lá, já esqueceu e corre para a televisão e liga. Para ver o hino de Moisés hoje, pelo menos. Não diz então que Moisés fez o hino, mas o cantou juntamente com o povo. Então esse hino fala do poder de Deus, fala que Deus é um homem de guerra, obviamente uma expressão, é guerreiro, fala que Deus é salvador. Moisés diz que ele, e cada um que estava cantando, como disse, não é só ele que cantou, o adorador vai louvá-lo, que é incomparável entre os outros deuses, o Deus de Israel, que é santo, benigno para com os seus, ou seja, muitos atributos de Deus contidos aí, que é um terror para os inimigos, bem compatível
com o que já tinha ido da parte de Deus como julgamento na tribulação, com o que vem ainda, e 7 taças. Um terror para os inimigos e que reinará para todo o sempre. Pronto, é o resumo do cântico de Moisés. Lá depois do Mar Vermelho ter se aberto e fechado. Pulando para Deuteronômio 31, vamos lá. 40 anos depois, mais ou menos, lá no final do capítulo 31, versículo 19, agora Deus mandou Moisés escrever o hino. É mais forte. Escrevei para vós outros. Que vós outros? Moisés e Josué, os dois. Escrevam, mandou os dois escreverem o hino. Escrevei para vós outros, para vós, para vocês, este cântico, e ensinai-o aos filhos de Israel. Ponde-o na sua boca, ensinem. Vendo a importância do dirigente da música, do ministro da música, do profissional da música entre nós. Ponde-o na sua boca para que este cântico me seja por testemunha. A parte meio triste é essa. Contra os filhos de Israel. Israel muito falho, e ele iria falhar um dia, e Deus ia dizer, olha esse cântico que eu mandei Moisés fazer. Continuando. Quando eu tiver introduzido o meu povo na terra que emana leite e mel, a qual, sob juramento, prometi a seus pais, e tendo ele comido, e se fartado, e engordado, e houver tornado a outros deuses, triste de ler, mas realidade, e os houver servido, e me irritado, e anulado a minha aliança, e quando tiverem alcançado muitos males e angústias, então este cântico responderá contra ele por testemunha contra o povo. Pois a sua descendência sempre o trará na boca. Estarão sempre cantando este hino. Porque conheço os desígnios que hoje estão formulando. Conheço o coração do povo. Antes que eu introduza na terra que sob o juramento prometi. Então, essa foi a ordem que Deus deu. Assim, Moisés, naquele mesmo dia, escreveu este cântico. Aqui fala da autoria do cântico. É este aqui. E o ensinou aos filhos de Israel. A passagem continua aqui, lá no versículo 30. Então Moisés pronunciou integralmente as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel. Aí vem, capítulo 32. Inclinai os ouvidos aos céus. Aí vem 44 versículos, um hino longo. Esse hino aqui proclama a importância dos decretos de Deus. Diz que Moisés e o povo querem proclamar, falar desta grandeza, que Deus é rocha, está escrito tudo lá, que suas obras são perfeitas, que Ele é justo, aí vem uma soma de atributos, como eu falei do outro também, é justo, é fiel, é reto, não comete erros. Aí fala da ingratidão de Israel, que foi escolhido entre todas as nações, protegido, tratado com carinho, mas abandonou a rocha, o Salvador. Está tudo escrito nesse hino. Provocaram-no com ciúmes, adorando outros deuses, sacrificaram a demônios, Deus se irou contra eles e mandou feras, pestes, fome, espada de inimigos. Está tudo no hino, que eles cantaram, Moisés escreveu e ensinou para o povo. Então o povo cantando a Deus, louvando a Deus, falando de muitos atributos de Deus, e ao mesmo tempo o povo se confessando ser ingrato a este Deus, fraco, e que um dia iria abandonar esse Deus. Eles
Deus os botou para cantar. Digam. É interessantíssimo. Porque quando acontecer isto, um dia vocês vão dizer, nós estamos há várias gerações cantando este hino. Que coisa, aconteceu mesmo. Então é uma mistura de hino com profecia, que Moisés que fez sob as ordens de Deus, ele é uma mistura. Mas ele fala, então, da rebeldia do povo, fala do castigo que Deus impõe aos que ele ama, mas fala também que Deus não os destruiu. Sabe para quê? Para que os inimigos não dissessem, foi nós que destruímos o povo de Deus. Ele não queria dar esse gosto. Esse é um dos motivos que Deus dá. Há outros motivos na própria Bíblia, que pelo próprio nome de Deus ele não fez isso, por amor a ele próprio. Então, há uma série de motivos que a Bíblia explica, porque Deus não destruiu o povo. E, obviamente, acima de tudo, a palavra do próprio Deus. Ele havia eleito aquele povo e nunca iria voltar para trás. No final, ele terá compaixão dos seus servos. E o hino, então, termina conclamando Israel e outras nações a cantarem de alegria, porque Deus se vingará dos seus inimigos e fará propiciação pela sua terra e pelo seu povo. Observem que ele não trata o povo dele, ingrato que seja, idólatra que foi, arrogante, tudo isto, Deus não os trata como inimigos. Ele tem o povo dele com todas as imperfeições e ele castiga esse povo, ele disciplina esse povo porque ama, mas nunca considera este povo como inimigo dele. Os inimigos dele, aqueles que têm ódio dele, que o desprezam, não o valorizam como Deus. Lê lá em Romanos 1 a descrição de alguém que aborrece Deus e que não tolera Deus. Veja lá. Esses são os inimigos de Deus. E esses inimigos de Deus são os inimigos do povo de Deus. E muitas vezes Deus mandou que esses inimigos dele perseguissem o povo de Deus, para que Deus, através desses inimigos, disciplinasse o seu povo. Mas o amor de Deus é tão grande pelo seu povo que os inimigos que invadiram e castigaram o povo de Deus pagarão por isso. Mas foi Deus que mandou eles fazerem isso. Tudo bem, mas não está anulada a responsabilidade deles. Atacaram o meu povo, eles vão ver comigo. É impressionante. Mas é assim. Então é muito diferente a maneira de Deus encarar o inimigo dele. Como falamos de manhã hoje com relação aos amalequitas. E como é que Deus fala do povo dele. Então Deus pode falar do seu povo e falar em peste, falar em fome, falar em desgraça, pode, porque ele está ali disciplinando o seu povo, mas em amor. E sempre no final, Deus vai se compadecer e vai restaurar o seu povo para si próprio. Isso é um tema único nas Escrituras. É uma pena que a visão chamada arminiana não entende isto e acha que um crente pode perder a salvação, ou seja, de povo de Deus ele passa a ser inimigo de Deus. Isso não existe nas Escrituras em lugar nenhum, diretamente, indiretamente, na forma de figuras, do jeito que você quiser, pode escolher a forma que a Bíblia ensina isso o tempo todo, de uma maneira muito coerente. Muito bem. A qual desses dois cânticos João se refere? Não sei. Como eu já falei, as opiniões se dividem. E não é importante, eu acho. Não está escrito, não está claro. Porque, na realidade, esse cântico aqui, o cântico lá de Apocalipse, pequenininho, ele se refere a ambos, ele se refere a pontos que ambos os hinos, vamos chamar os dois hinos considerados de Moisés, Êxodo 15, Deuteronômio 31, os dois falam. Então, eles têm pontos em comum. Claro, alguns. O outro é muito maior, o de Deuteronômio. Mas lá fala que Deus é criador, é grande, as obras dele são admiráveis, é poderoso, é justo, verdadeiro, santo. Tudo isso está nos dois hinos. Então, praticamente, tanto faz. E o cântico do Cordeiro?
complica um pouco, porque não há no Novo Testamento, nem no Velho Testamento, nenhum hino conhecido como o Cântico do Cordeiro. Alguns estudiosos acham que esse cântico está lá, para quem quiser ver, em Apocalipse 5, de 9 a 13, que eu não vou ler, e que eu já, obviamente, Apocalipse 5 já passou, já preguei sobre ele, quando o Cordeiro veio e tomou o livro das mãos do Pai, que estava sentado no trono, e neste momento em que o Cordeiro tomou o livro e ia começar a abrir cada selo, neste momento houve um grande louvor no céu, por várias criaturas angelicais e tudo mais. Então, aquele hino é belíssimo, de fato, e fala do Cordeiro muito. Então, pode ser, é apropriado, não vejo nenhum inconveniente em achar que aquele hino é o hino do Cordeiro e foi repetido aqui de alguma forma, embora a gente não veja aqui nas palavras que João escreveu. Então, não sei se o Cântico do Cordeiro é este, e não sendo, onde é que começa, onde é que termina o Cântico de Moisés e começa o Cântico do Cordeiro? Não sei. E não é muito importante. Mas eu quero dizer o seguinte: este hino aqui, que João citou, pequeno, bem pequeno, como eu disse, talvez seja um resumo, que ele chamou de Cântico de Moisés e também de Cântico do Cordeiro, que alguns podem dizer, não, mas é o nome duplo para o mesmo hino. Não parece, pela constituição gramatical, que a ideia é que é o Cântico de Moisés, e 2, o Cântico do Cordeiro. A ideia, de fato, é que são 2 cânticos. Mas onde começa um e termina o outro, não sabemos. Mas é bom notar que o final, lá no versículo 4, ainda no finzinho do 3 e no começo e ainda o 4, pode dar a ideia que ali começou o Cântico do Cordeiro. Aqui já é o que eu penso, aqui há uma especulaçãozinha, ou zona, mas só mesmo para nos orientar um pouquinho e eu encerrar. Aqui quando ele fala, Apocalipse 14, aliás, no 15, no final do 3, entoava o cântico do Cordeiro, dizendo, grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Até aqui podemos entender que seria ainda cântico de Moisés, mas agora, ó Rei das Nações. Parece que agora ele se dirige ao Cordeiro de fato. Essa expressão lembra Salmo 2:8, quando o Pai diz, pede-me e eu te darei as nações por herança, falando ao Rei, ao Filho, ao Cordeiro. Então, não sabemos onde começa um e termina o outro, mas é bom lembrar que o versículo 4, ele é quase um misto de várias passagens do Velho Testamento que falam claramente nesses elementos aqui. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, porque só tu és santo, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Eu quero terminar lendo Jeremias 10:7. Então eu vou citar aqui umas 4 ou 5 passagens que contém elementos deste chamado hino do Cordeiro aqui. Jeremias 10:7. Diz assim: quem te não temeria a ti, ó Rei das Nações? Mesmas palavras, praticamente. É como se João estivesse citando quase literalmente Jeremias, 600 anos antes de Cristo, mais ou menos. Quem não te temeria a ti, ó Rei das Nações? Pois isto é a ti devido. Porque entre todos os sábios das nações, em todo o teu reino, seu reino, ninguém há semelhante aqui. E continua a passagem, Salmo 86:9.
diz: todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Quase literalmente citado lá também, pelo menos pedaços das expressões aqui. Isaías 2, de 2 a 4, quando diz: nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. A ideia das nações irem até Deus para louvá-lo lá, irem até o rei, irem até o cordeiro que estará reinando. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine e tal. E a passagem continua. Por fim, Zacarias 14, 9. Zacarias 14, 9. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Vejam como todos os caminhos, todas essas profecias, esses cânticos, levam a uma só conclusão, um só ápice. E esta é a Bíblia, a palavra de Deus, totalmente coerente com ela própria, sempre ensinando as mesmas coisas básicas, obviamente com diferenças de eras, de épocas, antes de Cristo, depois de Cristo, obviamente há diferenças, mas na realidade, vejo com a naturalidade com que João diz. Estavam cantando lá um hino, que aliás está lá em Êxodo, ou em Deuteronômio, tanto faz, está lá. Moisés escreveu, o hino de Moisés foi cantado lá. É impressionante, irmãos. Já imaginaram um dia um cântico seu que você fez ser cantado no céu? Por que não? Proibido? Também não estou dizendo que vai. Não estou iniciando uma doutrina nova. Concurso de cânticos para serem cantados nos céus, no céu, os melhores. Não. Mas Moisés escreveu o hino e foi cantado no céu. Tudo bem, era Moisés, servo de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, quando escreveu aquele hino, não tenho dúvidas. Tudo bem. Mas alguém pode dizer que Cristo não vai se aproveitar de cânticos cantados aqui e feitos aqui entre nós? Não sei. Próxima semana a gente continua com o início realmente dessa fase final terrível, e eu vou comentar inclusive esse contraste de vitoriosos no céu, com harpas na mão, cantando a Deus, cantando coisas lindas, belíssimas, falando da fidelidade, da santidade, do amor, tudo de Deus. E ao mesmo tempo, imediatamente, lá vem os 7 anjos saindo de dentro do tabernáculo de Deus, no céu, cada um com uma taça na mão, e vocês vão ver o que vai acontecer quando cada um jogar a sua taça na terra. Dor, morte, desgraça, tudo isto ao mesmo tempo. E é assim que o ser humano deve se preparar para encarar o próprio Deus. Ou vai ser considerado por ele um vencedor, um filho da família dele, querido, amado, escolhido, eleito, e eternamente com o Cordeiro, ou vai ser considerado um inimigo que vai sofrer eternamente. Cada um resolva a sua própria situação. Quem quiser vir após mim, disse Jesus Cristo, assim mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Enquanto você está vivo, há chance, a única maneira de ser salvo,
que ainda através do Senhor Jesus Cristo ao Pai. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a aprender dela e a praticá-la. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.